pessoal, sejam todos bem-vindos, a casa está aberta, bora entrar? Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês viram na legenda, né, a gente vai falar sobre menopausa. E não tem como meu esposo não estar presente no vídeo, porque vocês já ouviram eu falar muito sobre os perrengues que eu tenho passado, né, com relação a esse período bem bagunçado, que é a menopausa, e meu esposo é uma das pessoas que também tem sofrido os efeitos da menopausa. Acho que ele falando, vocês vão entender melhor por quê. Você quer que eu comece falando? Pode. Sobre que parte? Uai, Qual parte? a parte que você acha que tá mais complicado de lidar, o que você tem observado a diferença. A diferença principal são as alterações de humor, né? Que é algo que acontece com muita frequência, que antes não tinha, né? Uma hora tá muito bem, outra hora não tá, outra hora tá estressada, outra hora tá nervosa, outra hora tá... Respirou perto? Outra hora chegou perto, já tá soltando fogo pelas ventas, como diz você, né? E Fica quieta, calada no meu canto. então assim, tem algumas coisas que realmente são um pouco complicadas de entender e de resolver, mas assim, até que agora que começou com a reposição, assim, já diminuiu bastante, né? Deu uma estabilizada Deu bem uma boa, melhorada boa. A gente percebe que não tá ainda 100%, mas já melhorou muito. Uma das coisas assim que no início me machucou muito foi que eu percebi que eu estava muito irritada, estava muito nervosa. E aí eu afastei bastante do Lucas e dos meninos. Porque assim, é uma raiva, uma falta de paciência, uma coisa assim incontrolável, sabe? E o Lucas fala que é muito perceptível, que ele fala que tem muita diferença de uma coisa eu estar irritada por algo, outra coisa é quando é a menopausa. Ele fala que tem uma diferença muito grande. Sim. Muitas vezes com coisa pequena que às vezes o menino faz, ela costuma às vezes ficar muito irritada. E às vezes até eu que assim, não achava muito, não via problema nenhum, né, quando ela tá falando alguma coisa, corrigindo os meninos, falando de algo que não tá certo, mas assim, eu percebi alguns excessos, algumas coisas que eu vi que realmente não tava certo, né, e aí, só que não adianta muito tentar conversar. Eu acho que nesse momento o importante é fazer reposição, né, que as coisas vão se ajeitando e voltando ao normal. Porque quando a pessoa está nesse nível, você tentar argumentar fica pior. Uma coisa muito importante, assim, eu conversei com o Lucas e com os meninos, que eu não tava legal e que eu não tô com paciência. Às vezes, se eles estiverem conversando, às vezes eu não tô com um pingo de paciência pra conversar nada. Aí o que eu falo, amor? Fala que você não quer conversar. Aí eles respeitam. Às vezes ele tá falando uma coisa e eu vou ficando sem paciência, eu falo, amor, eu não tô com paciência. Aí ele, não, eu falo assim, não, então tá bom. E aí para o assunto e a gente começa a conversar sobre outra coisa, né, amor? Então, assim, uma coisa eles me ajudam muito, que quando eu tô passando por essa situação, assim, porque, gente, pra mim chegar a falar pra eles, não tô com paciência, é porque eu tô naquele limite pra estourar mesmo, sabe? Porque eu tento me controlar bastante. E uma das coisas que eu fiz que me machucou muito foi exatamente isso. Tentar controlar demais e me afastei deles. Dentro de casa, eu não podia ouvir a voz de ninguém, eu não podia ouvir alguém respirando perto de mim. Teve semana de eu ficar de cama, sabe? E aí, isso tava me machucando demais, ficar longe deles e tá irritado por qualquer coisa, porque assim, o Lucas fala que coisas simples que eu brinco
coisas simples, que eu brinco, que eu levo na brincadeira, eu tava apelando com coisas assim, simples, bobas. É muito importante ter um parceiro e ter a família que entende, sabe? O Lucas e eu coloquei bastante material pra gente ver junto, né, amor? Com relação à alteração de humor, com tudo. Eles não são obrigados a me aguentar. Não são. Eles não precisam pisar em ovos pra falar comigo, desde que eles saibam que eu preciso de um tempo pra mim e preciso de espaço. Porque quando a gente tá nessa situação da menopausa e quando a gente tá nesse pico, nessa bagunça toda, gente, é muito sofrimento, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. E é muito difícil a situação de ficar longe deles, sabe? E ver que você pode estar fazendo sua família sofrer. Então, assim, o Lucas, às vezes ele pergunta, amor, o que eu faço? Eu não sei o que ele faz. Às vezes eu só quero ficar quieta. Às vezes eu quero conversar, mas às vezes eu já não quero mais conversar. E já aconteceu uma situação muito, muito inusitada, né, amor? Que meu humor mudou tanto, eu não sabia que eu tava nesse ápice, assim, da menopausa. Eu fui numa consulta com o Igor, que é meu massoterapeuta, e chegando lá ele falou, André, você não tá bem, você tá com um aspecto de cansaço que não é só físico. Eu falei, nossa, realmente não tô legal. Conversei com ele, nesse dia a gente nem fez a sessão nos músculos, né? Ele fez a sessão pra me relaxar, Ele foi a primeira pessoa que identificou, porque quando a gente tá dentro de casa, às vezes a gente vai acostumando tanto com a convivência que às vezes a gente nem percebe mudanças pequenas e quando acontecem mudanças bruscas, às vezes a gente nem percebe. E aí, como ele não convive com a gente, foi a primeira pessoa que percebeu. E eu tinha feito exames na semana que tinha mostrado que meus hormônios estavam bem alterados, mas eu não achava que estava a tal nível, né? Tanto é que depois dessa consulta com ele, depois dessa sessão, eu caí de cama e eu fiquei 2 semanas muito ruim, teve dia de eu ficar de cama o dia todo em casa. E aconteceu um episódio muito esquisito que eu tive uma crise de riso num momento muito inoportuno, sabe? A gente estava junto, né? E aí eu comecei a dar uma crise de riso. O que você pensou naquela hora, vida? A princípio, quando você começou a rir, eu fiquei pensando assim, do que era, né? Você tava rindo. Mas depois eu percebi que não tinha nada, não tinha motivo nenhum. E foi algo assim, que eu achei estranho, porque não tinha motivo nenhum, né? Não tinha nada engraçado, a gente não tinha falado nada engraçado, não tinha visto nada engraçado. A gente estava num momento íntimo, né? E foi meio estranho. Aí em seguida? Crise de choro. Do nada comecei a rir da gargalhada e ele perguntava o que estava acontecendo e eu fazia assim que eu não sabia. Não estava acontecendo nada e eu estava bem. Eu estava num momento muito confortável pra mim, eu tava bem, não tinha algo que tava acontecendo pra me dar aquela crise de riso. Aí em seguida vem aquele choro que eu não sabia de onde que vinha todo aquele choro, sabe? Aí a gente viu que realmente eu não tava bem, que a minha situação hormonal ela precisava de socorro imediato, tanto é que o meu médico, fui nele no dia seguinte, de manhãzinho, ele já tentou uma consulta de emergência pra mim. Eu fui no encaixe e ele já tentou uma consulta de emergência pra mim rápido. Saiu rapidinho a consulta. 2 semanas, uma semana, outra em outra, com especialistas. Não deu certo com esse médico que a gente conseguiu, né, pela rede do SUS. Aí voltei, ele foi, trocou o pedido, pediu com outro médico, no caso da UFO, onde começamos a saga do hormônio como é que é? Epidérmico? Na pele? Eu esqueci agora. Que é de colocar na pele, que não vai... Transdérmico, isso, que não, a gente não precisa ingerir as cápsulas, né? E aí começou essa saga e depois a saga do laboratório que não estava fabricando, mas graças a Deus tem três adesivos que eu estou medicando, começando a medicação. E o que tá mudando, vida?
assim, o humor já melhorou bastante, né? Não tá tão estressada, não tá... Não quero matar mais, amor. É, Já dá pra chegar perto? Gente, a gente melhorou tá bastante. falando, assim, em forma de brincadeira, com humor, mas é tenso, viu? É tenso porque é difícil pra ele chegar perto de uma pessoa que tá o tempo todo estressada, né, vida? Uhum. O que você nota de mais diferente, assim, em tudo? O que você tem pra falar pros esposos das mulheres que estão passando por esse momento agora? Chora não, vida, chora não. A gente acabou de fazer a caminhada, chegamos agora da caminhada, e sempre ele fica com o olho, ele tá com sono, porque ele queria descansar um pouquinho mais, já chamei ele pro vídeo. Então o olho fica chorando, chora não, vida. Olha, abre a boca. O que você tem pra falar, amor, pros maridos? Porque pras mulheres eu já tô falando. Então, quando ela estiver estressada, se manter o mais longe possível. Entendeu? Fugir da aparência do mal, vida? Exatamente. Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, porque quando você tá fazendo alguma coisa, arrumando alguma coisa, ela não vai brigar com você. É que senão perigou separar, né? Pode acontecer, Vai. mas a probabilidade é menor, né? Porque já aconteceu. Às vezes eu tô lavando a louça ali e aí ela tava estressada e brigava porque que eu tava lavando a louça em vez de fazer outra coisa que ela queria que eu fizesse, mas ela não tinha pedido. Então, É umas assim, coisas que você não entende, gente. Não tem lógica. é meio complicado de, né? Mas é Meio complicado de quê, amor? É meio complicado de assim, conseguir administrar, né, essa situação. Mas assim, o importante é a gente ter em mente que não é... Pensa assim, não é ela que tá assim. Não Tá é... possuída. Tem uma coisa esquisita que tá tomando conta. Então, o importante é fazer reposição hormonal, procurar um médico, né? Lógico, não vai fazendo sem jeito, orientação do médico de qualquer forma. Tem que ter uma orientação para fazer da forma correta, né? Que é muito perigoso. Você não pode sair de qualquer jeito. Vou comprar uns remédios para reposição e já vai tomando. Não. Vai no médico direitinho, procura resolver e logo, logo as coisas começam a melhorar, entendeu? Já dá pra chegar perto da esposa. Exatamente. Eu resolvi fazer esse vídeo com o Lucas, gente, porque uma coisa é eu falar pra vocês o que eu tô passando. Outra coisa é com meu esposo, a experiência de como é conviver com uma pessoa nesse período de menopausa. Tem um amigo meu que ele falou, Andréia, eu quase chutei o balde semana passada com a minha esposa porque tava complicado, parecia que ela tava possuída. Gente, não, assim, eu sou uma pessoa muito controlada. Quem me conhece sabe que eu sou brigona pra muita coisa, mas eu sou apaziguadora, né, amor? Sim. O Lucas sempre fala que eu sempre vou apaziguando as coisas, tento arrumar saídas. Eu consegui ver muito bem a diferença justamente por isso, que você nunca foi assim. Você nunca teve isso, né? Então, durante todo o tempo que a gente começou a conversar, a gente no começo do namoro e depois com o tempo de casado, nunca teve isso, sempre foi muito tranquilo, a gente nunca teve assim discussões sérias e tal. E de repente, de uma hora pra outra, começou algo assim que, tipo, muito diferente, uma coisa que se percebe, né? Agora, quando a pessoa já é um pouco estressada, às vezes pode ser que não perceba. Porque né? já tem ali um convívio com atrito, né? E Exatamente. realmente é mais difícil. Boa falar isso, né, vida? Porque Às vezes a pessoa não perceba, porque às vezes você fala, não, é só mais um dia normal. mais um dia de estresse com essa louca. Mas pode ser que não. Então é bom... no caso, procurar, você né? tinha uma base mais tranquila, né? Sim, não, a gente sempre teve uns diálogos muito tranquilos. Eu sempre senti que eu poderia falar sobre qualquer assunto que
não teria problema. E de repente qualquer coisinha mínima já dava uma mudança de humor muito grande e eu percebi que não estava certo. Falei, não, tem alguma coisa Às vezes não precisa nem errada. falar nada, só acordar, né, vida? Só respirar perto. É. Entendeu? Desse jeito. Então, É estranho. Quando é assim é mais fácil a gente perceber, né? Quando a pessoa já é estressada é mais difícil. Como eu sou mais tranquila, foi mais... identificar que tinha alguma coisa errada foi mais fácil. Então, assim, se você já é uma pessoa estressada, né? Tem que ter alguma maneira de identificar quando essas mudanças de humor não são do seu estresse já diário. Quando eu sou uma pessoa mais tranquila, mais de conversar, prática, né? Até mesmo a discussão, sou muito prática, gente. Tipo assim, pra mim uma discussão é isso, resolveu, tá resolvido, entendeu? Até mesmo no momento de crise, né? Eu tenho esse negócio de resolver as coisas. Não gosto de deixar pra resolver depois, né? Nem na crise isso não mudou, ainda bem. Não. Graças a Deus. Mas é bom identificar isso. Como eu sou mais tranquila, foi mais fácil dele identificar. E também, né, a gente teve os exames, né, que ajudaram bastante também. O meu massoterapeuta, que foi a primeira pessoa que identificou que eu não estava bem, que é uma pessoa de fora, né, que também me conhece, viu que eu não estava legal. E aí vem, né, gente? Eu acho que vai tudo somando e a gente precisa prestar bastante atenção pra gente não cair na armadilha de não prestar atenção e deixar as coisas ir acontecendo. Então, assim, teve uma mudança, você sentir que tá muito nervosa, que a questão do libido mudou, a questão da memória, né? Eu não estava comendo bem, os fogachos que foram demais, alimentação, não estava me alimentando bem, então indisposta para tudo, não queria sair da cama. E olha que eu sou agitada pra caramba, gente. Hoje foi o dia dele querer ver o sol nascer. E eu amo isso, sabe? Então eu gosto desse negócio de acordar cedo, ver o sol nascer, fazer uma caminhada, fazer os meus exercícios, musculação. E eu não queria fazer nada, eu não queria nem comer. Então, assim, foi uma mudança. Em mim, o bom é que tudo aconteceu assim de uma maneira muito brusca. Então, identificar que algo estava errado foi muito mais fácil, né? Sim, com certeza. Tudo aquilo que eu fazia parece que era outra pessoa. Por isso que eu falo assim, parece que tá possuída. Porque a pessoa que gosta de fazer exercício, de repente, não quer sair da cama. Porque eu sou chata com esse negócio de fazer exercício. De cuidar da alimentação, comer nos horários certos. E aí, de repente, não quer comer, não quer fazer exercício, não quer sair da cama, não quer fazer nada. Complicado, né? Então, esse é o vídeo de hoje. O Isaac tá com o negócio no olho aqui. Opa, tá vivo. Não põe a mão no olho. Tadinho. Não saiu? Eu acho que saiu. Não põe a mão no olho. Calma, você vai sobreviver antes de casar, passa. Vamos finalizar o vídeo aqui. Eu espero que o que o Lucas falou pode servir de ajuda para vocês, maridos, e vocês, meninas, que estão passando por essa situação, e ajudar de alguma forma a identificar esse momento complicado, né? E a procurar a solução mais viável para cada uma, né? E para cada um, né? Porque ele falou para ficar o mais longe possível. Porque a gente precisa do espaço, viu? Eu sou muito agarrada, mas tem hora que eu não quero assunto. E aí, realmente, dá um espaço, porque quando a gente não quer assunto, é melhor nunca estar chifre na cabeça de cavalo, né? Com certeza. Então tá. Espero que tenha sido útil esse vídeo pra vocês. E a gente se encontra. Espero que tenha a parte 2 do vídeo falando como que tá. Porque eu acabei de começar o tratamento, então começou rápido os resultados, graças a Deus. Mas é muito bom a gente ver que tá tendo resultado, mas é bom a gente se conhecer, saber dos limites, não depender só do medicamento, né? Porque antes de começar a medicação a gente já sempre conversou, né? Sobre isso, sobre as mudanças de humor, e acho que é importante a gente ter esse negócio, né, amor? O diálogo, conversar sempre pra
não ficar preso também só no medicamento, sabe? Porque essa fase ela é triste, bem complicada. Beijinho pra vocês. Mais. Até.